Agradecemos imenso ao Senhor porque nos trouxe do Alto Fina até aqui. Andamos 87 quilômetros e mais ou menos 30 metros do Alto Fina até aqui. Contabilizei os quilômetros e Satanás não queria nos fazer chegar até aqui para ter com vocês, irmãos. Sofremos muito no caminho, não queria que nós chegássemos começando pelas bombas no caminho, mas graças a Deus chegamos mesmo. O Senhor é maravilhoso. Amém, igreja? Amém! Então, na nossa mensagem de hoje, vai ser uma mensagem curta, porque nós vamos sair para ir ao campo. Eu convido os irmãos para abrirem aí Ezequiel capítulo 2. Vamos abrir o santo livro em Ezequiel capítulo 2. Ezequiel capítulo 2. Aí diz assim: Esta voz me disse: Filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito quando falava comigo, e me pôs em pé e ouvi o que me falava. Ele me disse: Filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, às nações rebeldes que se injuriaram contra mim. Eles e seus pais prevaricaram contra mim até precisamente ao dia de hoje. Os filhos são de duro semblante e obstinados de coração. Eu te envio a eles e lhes dirás assim: Assim diz o Senhor Deus. Eles quer ouçam, quer deixam de ouvir, porque são casa rebelde. Hão de saber que esteve no meio deles um profeta. Tu, ó filho do homem, não os temas, nem temas as suas palavras, ainda que haja sarça e espinhos contigo, e tu habites com escorpiões. Não temas as suas palavras, nem te assustes com o rosto deles, porque são casa rebelde. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, agradecemos imenso por ter nos trazido até aqui, Pai, nesta igreja do 1º de maio. Te agradecemos pelo poder do Teu Espírito que nos conduziu até aqui. Fomos impedidos por Satanás, queria que não chegássemos aqui. Pela Tua graça conseguimos chegar. E glória seja ao Teu santo nome, pelo nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Te agradecemos, Pai, que esta palavra seja exposta segundo a Tua misericórdia, segundo a Tua vontade, que o poder do Teu Espírito caia sobre nós, como assim falaste com Ezequiel, fale conosco também. Fale com esta assistência, que a palavra vá nos corações, que toque na alma como uma espada de 2 gumes. Senhor, transforme os nossos corações, que ao sairmos daqui, que vamos ao campo e preguemos segundo a Tua misericórdia, Pai. Oh, prepare todas as almas que estão naquele campo para que ouçam a palavra e se arrependam dos seus maus caminhos e venham para o Senhor, pois o reino dos céus está próximo. Rogamos-te, Pai, que pelo poder do Teu Espírito santifique-nos pela graça do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Então, começamos aqui com o texto de Ezequiel. O Senhor vem chamar Ezequiel. Ele estava na casa dele, sentado. De repente veio o Espírito do Senhor e disse-lhe: Filho do homem, põe-te em pé que eu quero falar com você. Ezequiel estava na sua recâmara e Deus chamou-lhe para conversar com ele. E disse assim: Filho do homem, eu quero te enviar agora. Existe uma geração rebelde, uma geração de crentes e uma geração de pessoas que nunca ouviram a mensagem. Mas esta geração é uma geração rebelde. Dificilmente ouve a minha voz. E eu quero enviar você até lá. Tu vais lá. Eles são rebeldes. Você pode ir lá. Por mais que você falar, eles vão duvidar da palavra que você levar. Mas eu quero dizer para você: não deis ouvido a eles. Você vai, tudo quanto eu te dizer, vai, chega lá e fale. Estávamos aqui, quando estávamos a estudar a lição, a irmã perguntou: Irmão, como é que eu faço quando eu vou na casa de alguém pregar? Já fui hoje, amanhã, o próximo mês, mas esta pessoa não quer ouvir. Tenho que desistir ou continuo? Deus está a dizer aqui para Ezequiel: ainda que saiam sarças e espinhos contra você, não desista. Porque eles são rebeldes. É natural que eles não ouçam. Porque eles nasceram com o coração duro.
desde os dias dos pais, dos nossos pais, até os dias de hoje, continuam ruins. São pessoas com corações duros. São pessoas que não ouvem a mensagem. Mas ele está dizendo assim, vão para lá, preguem o evangelho. Mas tenham cuidado, ao irem pregar o evangelho, de preferência, passarem primeiro à casa de Israel. Ou seja, ele está dizendo assim, quando tiverem que sair, vocês estão a ver a igreja vazia, estão a ver o estado da igreja, estão a ver como é que a igreja está. Falta membros aqui. A igreja está vazia, a igreja está sem ânimo, a igreja está sem membros para irem pregar. Então, quando você sair, eis que eu te envio, vá, ao ires para pregar, chegue primeiro na casa dos irmãos que se apostataram. Apostasia quer dizer abandonar a fé, dos irmãos que deixaram a igreja, a comunhão dos irmãos. Quando forem, não vá primeiro pelas pessoas que ainda não sabem nada, mas vá primeiro àqueles que já sabem, mas desistiram. Vá a eles e pregando. Quando pregares, diz, o reino dos céus está próximo. O Senhor Jesus está a voltar. E precisas reconhecer que este mundo em que você faz parte não vale a nada. Que um dia vai passar, está reservado para o fogo, há de queimar e o julgamento de Deus virá. Então, irmão, arrependa-se, viva para a glória de Deus. Vamos encher as cadeiras da igreja, vamos esquentá-la, vamos nos entregar a Deus, vamos entregar a nossa vida para Deus. É isso que nós precisamos fazer. Eu não sei qual é o maior problema da igreja do 1º de maio, o que fez com que essa igreja estivesse assim, tão pequena, ou seja, com poucos membros. Por que a maioria dos membros se foram embora, ou a maioria não veio para a igreja? Não sei o que aconteceu, o que sucedeu, mas agora nós precisamos nos levantar. Não vamos pensar em outra coisa, dizer que não, o irmão fulano é que fez com que os irmãos fossem, ou os irmãos são rebeldes e não vieram, mas agora nós vamos atrás desses irmãos. A partir de hoje, até Cristo voltar, nós vamos atrás desses irmãos. Vamos transmitir a palavra de Deus. Vamos chegar lá, se nós encontrar que os irmãos estão doentes e nós não fomos visitá-los, e por causa de nós não formos lá visitá-los enquanto estivessem doentes, desistiram da fé, vamos então pedir perdão para eles e orarmos para eles também. É assim que nós devemos ir. Nós vimos no hino que não há amigo melhor que Cristo Jesus. Não há. Jesus Cristo é o melhor amigo nosso. Ele não é só o nosso Pai na fé, não é só o nosso Salvador, mas o nosso melhor amigo. Ele disse lá em João que o melhor amigo é aquele que dá a sua vida pelo outro amigo. E ele deu a vida dele por nós. Então nós também devemos desgastar a nossa vida por ele. Imaginem só, ele deu a sua vida por nós. E nós, o que nós estamos a fazer aqui na terra? Nós também devemos gastar a nossa vida, toda ela, para ele. Toda a nossa vida. Temos que gastar tempo. Tens que reservar um tempo. Se você trabalha, se você trabalha no campo, se você trabalha numa empresa, se você é professor, se você é aluno, reserve um tempo para falar com o vizinho, para falar com o colega, para falar com a vizinha. Tens que ter um tempo para dar estudos aos filhos, para formá-los, para que eles não cresçam rebeldes, mas que cresçam na palavra, na doutrina. Estão a ouvir, crianças? Exijam os papais para que vos ensinem a palavra, tá bem? Falam mesmo, pai, hoje ainda não estudamos a Bíblia. Hoje nós não oramos. Precisamos que o Senhor nos dê mais palavra, para que nós vamos bem na escola, para que nós aprendamos mais coisas, para que tenhamos mais sabedoria. E Deus está pedindo aqui, filho do homem, essa geração é rebelde. É natural que eles estejam duros com o coração. Imagine quanto tempo nós estamos a pregar para essa aldeia. Quantas pessoas já vieram aqui pregar? Quantas vezes você já saiu e falou com o vizinho? Mas hoje onde é que ele está? Não está aqui.
A Bíblia está aqui, está a dizer, é uma geração rebelde. Não vai ser fácil ouvir a mensagem. Então, se Deus, o próprio Deus, está a dizer que é uma geração rebelde, quanto mais nós. Se com Deus eles se rebelaram, e quanto a nós, que somos homens iguais a eles, eles também vão resistir-nos. Então nós vamos, eis que Deus mandou com poder, deu poder aos discípulos. Nós somos seus discípulos. E eles foram até lá e pregaram. Então nós também vamos sair sem preguiça nenhuma, vamos ter bom ânimo, vamos nos alimentar bem da palavra de Deus, vamos nos alimentar fisicamente e vamos à rua, vamos a toda a vizinhança, a toda a casa, até onde o Espírito nos permitir e vamos pregar para eles. Vamos pregar o Evangelho. Nada mais além do Evangelho, somente a palavra, as Escrituras. Vamos dizer que eles precisam se arrepender, precisam voltar a Deus, precisam se entregar para Deus, porque a única salvação é Deus, a única salvação é Jesus Cristo, a única salvação está na Bíblia, a única salvação é voltar às Escrituras, a única salvação é voltar às coisas sãs, doutrina. No mundo não tem nada, ainda que nós vamos buscar outras coisas, não tem nada que nos faça alegre. Quer fazer um teste se o mundo te deixa alegre? Fica 2 semanas sem ler a Bíblia, sem orar. Você vai ver a tragédia que vai acontecer na tua vida. Você vai ver a desgraça da tua vida. 2 semanas sem vir na igreja, sem orar, sem ler a Bíblia. Vai ver como é que é. Faz um teste. 2 semanas sem vir à igreja, sem orar, sem ler a Bíblia. E faz 2 semanas vindo na igreja, lendo a Bíblia, sem perder nenhum capítulo e orando todos os dias. 2 semanas. Agora veja a diferença. Então esses irmãos que estão lá no mundo estão perdidos, estão sem luz. E nós temos a luz. Precisamos ir para eles, brilhar para eles, para que eles achem o caminho. Porque alguém que está na escuridão não está vendo caminho. Mas se alguém aparecer com uma lanterna, uma lâmpada e iluminar o caminho, ele vai conseguir sair. E nós temos essa luz, temos essa lâmpada. Então precisamos ir e pregar o Evangelho de Deus, o Evangelho do Reino. Vamos chegar lá, vamos falar de Jesus Cristo, vamos testificar. Mas, irmão, nós temos pregado tanto, temos falado tanto, mas eles não vêm. Agora vamos no outro sentido. Como é que tem sido a sua vida no dia a dia? Como tem sido o comportamento teu com o teu vizinho? Você de manhã, quando acorda, vai dar um bom dia para ele ou passas e depois queres ir pregar o Evangelho para ele? Se você todos os dias acorda, não cumprimentas, quando a vizinha precisa de um auxílio, você nunca está lá e ires pregar o Evangelho para ela, ela nunca vai vir. Esse é o problema da igreja moderna. No dia a dia, nos nossos problemas da sociedade, o que nós temos que fazer com a sociedade, não conseguimos fazer, mas quando é para pregar o Evangelho, saímos, quando nós vamos para eles, eles não vêm. Por quê? Porque eles vejam a nossa conduta, o dia a dia, durante a semana. Como é que tem sido quando vocês vão lavar a roupa? Todas juntas. Quando o sabonete dela termina, você tem o sabão. Você tem partilhado o sabão com ela? Tens dado omo para ela lavar a roupa dela para terminar? Ou não? Quando você não faz isso, quando você passa o vizinho sem cumprimentá-lo, quando vocês vão lavar a louça, lavar a roupa, e o detergente dela acabou, ou seja, o sabão dela acabou, e o teu ainda tem e você não dá para ela, ela começa a contar isso tudo. Começa a notar. Como é que uma pessoa que congrega, vai à igreja, fala de Deus, hoje estamos aqui a lavar roupa, meu sabão acabou e ela não quer me dar o dela para pelo menos também terminar a minha roupa. Se tem de sobra. É assim que os discípulos viviam. Os discípulos, eles viviam numa alegria. Tudo que eles tinham era
em conjunto, ninguém chamava nenhuma coisa que era dela. Vamos lá ver em Atos, por favor. Atos capítulo 2, a partir do versículo 42. Como viviam os convertidos. Ou seja, os discípulos pregavam. Em Mateus nós vimos que Jesus Cristo deu poder aos discípulos para irem pregar. Agora, quando eles pregavam, pessoas se convertiam. Agora vejam como viviam essas pessoas que se convertiam. Atos capítulo 2, versículo 42, eu vou ler. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. Espera aí. As pessoas que eram pregadas, que lhes pregavam o evangelho, elas perseveravam na doutrina que os apóstolos pregavam. Ou seja, se nós sairmos para pregar o evangelho, essas pessoas que vão se converter, elas vão ser fiéis àquilo que nós vamos pregar. O quê? A palavra de Deus. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. Ao partir do pão e nas orações, em cada alma havia temor. E muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha a necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Olha aqui que a Bíblia está dizendo. Quando os discípulos foram para pregar, vimos que em Mateus 10, Deus deu autoridade aos discípulos, não é? Os discípulos pregaram e as pessoas se converteram. Sabe o que essas pessoas faziam? Os convertidos viviam todos em comum. Todos viviam em comum. De dia em dia, as refeições eram feitas em comum. Tipo, as pessoas faziam. Se eu fiz um bolo hoje, a irmã fez um bombom, a outra fez um arroz. Eles vinham, irmã, eu fiz, você fez o quê? Fiz bolo. Aí, fiz arroz. Todos estavam, todos juntos, comendo junto. Ninguém ficava sem comer. De manhã, você podia não ter comida em casa, você ouvia o portão a ser batido. Com licença. Sim. Aí tudo era na paz. Quem é? Sou eu, mana. Desculpa. Bom dia, bom dia. Olha, vim trazer esse bolo aqui. Vim trazer esse pudim aqui. Era alegria naquele tempo. As pessoas, por exemplo, faziam negócios. Eles, se tivessem uma fazenda cheia de laranjas, por exemplo, nós passamos aí, vimos uma fazenda cheia de laranjas. Quando colhiam as laranjas e vendiam, tudo que eles vendiam, pegavam no dinheiro que deu, eles viam, não, esse dinheiro aqui chega para nós, então esse bocado também para os outros. Eles davam dinheiro aos bocados para os outros. Essa era a humildade dos cristãos primitivos nos Atos dos Apóstolos. E isso pode voltar aos nossos tempos. Mas, irmão, você está dizendo isso pode voltar nesse tempo? Como é que vamos ser se essa geração é tão rebelde? É pelos princípios que isso chega a um... Tem uma frase que diz assim: costume ou hábitos faz lei, não é? Hábito não faz lei. Se você levar todos os dias você ir cumprimentar alguém, levando um bolozinho, uma banana assada, um dendém, todos os dias aquilo vai ser uma lei. Vocês vão ser grandes amigos. A pessoa vai ficar apaixonada por você, não sentimentalmente, ele vai ficar apaixonado pelo teu ato. Como é que essa pessoa, todos os dias, essa vizinha, esse vizinho, faz isso comigo e eu não tenho feito isso? E ainda me fala de alguém que eu nunca vi, que é Jesus Cristo. E ela diz que é o Deus dela. Como é que ela vem me falar disso? Ela congrega ali, está sempre em comunhão com alguns irmãos. Não, se ela tem essa paz, eu também quero ter essa paz. Então eu vou seguir o exemplo dessa irmã. Cedo ou tarde, mesmo sem você falar nada, ela vai dizer assim:
Irmão, onde é que vocês se reúnem mesmo? Nós nos reunimos lá. Estás a ver aquela casa? Sim. É aí mesmo. Estamos sempre aí. Estamos aí nas quartas, sextas, sábados, domingo, segunda, sei lá. Estamos aí a congregar. Olha, me leva quando você ir. Eu quero ir também. Eu quero ter essa paz que você tem. Quero ter essa alegria que você tem. Eu preciso dessa alegria, preciso dessa paz. Eu também quero fazer o bem. Se vocês derem conta, irmão, nunca ninguém na vida que vai fazer o bem e se arrepende. Não existe. E nunca ninguém fez o bem e saiu triste. Sempre alegria. Por mais que seja você, por mais que apanhe chibatadas, mas desde que você fez o bem, você sai feliz daí. Glorificado seja o nome do Senhor. Eu me aleijei, mas fiz o bem. Consegui fazer o que eu queria. Me aleijei, queimei, mas consegui salvar uma vida. Eu estou com essa cicatriz, mas consegui salvar essa pessoa que estava quase a morrer no incêndio. Parti o braço, mas graças a Deus não caí naquele buraco. Deus ainda me poupou. Você sai feliz daí, porque a graça do Senhor está com você. Então, igreja, precisamos sair para ir pregar. É ter bom ânimo. Se você tem sentido preguiça, já tem irmãos que apareceram em mim e disseram assim, irmão, tudo que você pregou, às vezes dá vontade. Às vezes dá vontade de sair daqui e ir pregar. Mas, mano, quando você programa segundo dia mesmo, tem outra coisa para fazer, tem um preguiça, às vezes o sono aumenta, às vezes tem... Olha, é muita coisa mesmo, não dá para ir. Até você não consegue... Você quando vê, o tempo passou e pronto, não foste pregar. Eu quero pedir para você, sabe o que você vai fazer a partir de hoje? Quando você sair daqui, antes de nós sairmos, hoje vamos ir ao campo pregar. Antes de nós sairmos para pregar, você vai para a tua casa, vai no quarto e vai orar assim. Senhor Jesus, eu sou teu crente. Eu não sei se o Senhor me conhece, mas eu faço de todas as formas. Eu já rompi todas as montanhas. Lutei de todas as maneiras para conseguir pregar o evangelho, para conseguir ser um homem de oração, para conseguir ler as tuas escrituras, para conseguir sair daqui e ir no meu vizinho cumprimentá-lo, para conseguir pedir desculpa, para conseguir tratar a minha mulher como eu devo tratar. Mas até hoje eu não consigo. Sou sempre egoísta. O meu coração continua duro. Não consigo me concentrar, nunca tenho ânimo, não consigo jejuar nem por 2 horas. Não consigo orar nem por 5 minutos. Não consigo ler a Bíblia nem 2 capítulos. Senhor, dê-me ânimo. Se possível, faça-me chorar. Dê-me um coração santo. Transforme a minha alma. Tenha o meu coração, Pai. Se eu, coração de pedra, troque-o com um coração de carne. Faça-me com que eu quebrante o meu coração. Dê-me uma vida santa, poderosa. Oh, Senhor, ore assim quando você chegar no teu quarto. Dobre os joelhos, ore assim. Dia após dia. Ainda que for só 30 segundos você falar tudo isso todos os dias da sua vida. O dia que você estiver no campo, ou no trabalho, ou na escola, sentado, você vai ver o teu corpo a tremer, com vontade de chorar, arrependendo-se, com vontade de pegar a Bíblia e sair para pregar, e nunca mais você será o mesmo. O teu maior vício será pregar a palavra de Deus. Onde você vai estar, a tua vontade é só falar de Deus. Tudo que a tua língua vai testificar é que o teu coração agora foi implantado, um novo coração. Serás uma nova criatura. Se você está nessa situação, faça isso. Eu sei que muitos devem estar nessa situação de programa,
Depois, quando dê conta, o tempo passou, não deu para ir pregar, não deu nem para orar, nem para fazer nada. Assustou, já meteu o garfo na boca, nem orou, nem agradeceu a comida que estava na mesa. Faça isso. Peça ao Senhor que te quebrante a cada dia. Te dê motivos para você reconhecer isso. Te dê motivos que tudo o que você fizer tenha peso. Quer seja bem, quer seja bom, que você analise primeiro. Então, rogamos a Deus que seja pela vontade de Deus, que esta palavra toque os corações dos irmãos que aqui estão. Vamos sair daqui a pouco, vamos ir pregar o Evangelho. Esperemos que o Senhor nos dê força e poder para que quando formos ao campo, as almas que nós encontrarmos estejam prontas para receber a palavra, por mais que seja dura ou mole, que eles recebam com toda a submissão, com todo o coração temente, que haja temor nos corações, e vamos com bom ânimo, que esse ânimo que nós vamos sair com ele hoje aqui, seja o mesmo de sempre, e em vez de diminuir, aumente a cada dia mais, que vamos pela graça do Senhor Jesus Cristo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, igreja? Amém.